Olá, essa é a disciplina de Estomatologia 1 da Faculdade de Odontologia da USP. Nós somos o grupo D. Nosso grupo é formado por todos esses alunos. E o artigo que iremos estudar hoje é sobre a epidemiologia e o manejo de queratocistos odontogênicos. Bom, os objetivos desse trabalho são avaliar a epidemiologia, estudando a difusão, a propagação, prevalência, variáveis demográficas, evolução e características diagnósticas das lesões. É também avaliar o manejo dessas lesões, avaliando os possíveis tratamentos que se enquadram melhor de acordo com a particularidade de cada paciente. Bom, falando um pouco sobre o estudo, foram selecionados 405 pacientes, sendo 249 homens e 156 mulheres. Foram encontrados 415 queratocistos, sendo 407 esporádicos e 8 sindrômicos. Dessas 415 lesões, 320 foram encontradas na mandíbula e 96 na maxila. Falando um pouco sobre os queratocistos odontogênicos, são lesões intraósseas benignas, porém agressivas de origem odontogênica, e normalmente surgem da lâmina dental remanescente ou de células basais do epitélio subjacente. 10% desses cistos são mandibulares. São assintomáticos e de crescimento lento, porém com alta taxa de reincidência. Eles sofrem essas mutações. Histologicamente falando, nós podemos observar um espaço cístico, uma descamação da queratina, o revestimento por epitélio escamoso paraqueratinizado de 5 a 10 células por camada. E a pergunta que se faz é se os queratocistos possuem características neoplásicas. Em 2005, ele foi classificado como uma neoplasia. No entanto, em 2017, de acordo com a OMS, eles voltam a ser classificados como cistos devido à falta de evidências para suportar essa tese. E por que levantou-se a suspeita, né? A suspeita é devido à sua alta taxa de recorrência e potencial crescimento destrutivo. Além disso, as proteínas Ki67 e P53, elas são frequentemente encontradas e de forma mais intensa do que quando comparada com outros cistos odontogênicos. Bom, como nós vimos antes, a maior taxa de incidência dos queratocistos são na mandíbula. Na mandíbula, a sua maior predileção é pelo ramo da mandíbula e pelo corpo da mandíbula. Radiograficamente, nós podemos ver que são lesões uniloculares ou multiloculares, sendo as uniloculares mais frequentemente encontradas em cerca de 70% dos casos. São radiolúcidos, com bordas esclerosadas uniformes, e podem estar associados a dentes não erupcionados. A alta taxa de aparecimento dessa lesão, ela pode estar associada com a síndrome de Gorlin-Goltz. A epidemiologia e a gestão de queratocitos odontogênicos, um estudo multicêntrico europeu, foi o artigo utilizado como base para o nosso trabalho. Ele se destinou a avaliar a epidemiologia, incluindo variáveis demográficas, características diagnósticas e a gestão de queratocistos em vários departamentos europeus da cirurgia maxilofacial e oral. O estudo foi feito com base num banco de dados de queratocistos tratados entre 1º de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2018. No estudo, só foram incluídos os pacientes com queratocistos odontogênicos que atenderam aos critérios histológicos para diagnóstico recomendados
pela classificação da OMS. Os dados registrados foram sexo, idade, hábitos sexuais, comorbidades, localização, tamanho, características radiográficas, opções de tratamento, tempo de internação hospitalar, complicações, recorrência, gestão e complicações de eventual recorrência. Esses dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas, procurando associações entre variáveis múltiplas. A significância estatística foi determinada usando o teste x², ou, se os tamanhos das amostras forem muito pequenas, o teste exato de Fisher. A significância estatística foi fixada em 0,05. Um total de 405 pacientes, sendo 249 homens e 156 mulheres, com queratocisto odontogênico, foram incluídos no estudo. A idade média da população do estudo foi de 42,3 anos. Dos 405 pacientes, 78 relataram hábitos voluptuosos, como o fumo, a ingestão de álcool e a associação entre os dois hábitos. Apenas um paciente relatou dependência de drogas. Ao todo, apenas 105 pacientes relataram não terem comorbidades, enquanto no restante a comorbidade mais frequente foi hipertensão, seguida por diabetes, doenças no coração, síndrome do carcinoma basocelular nevoide e arritmia. Das 415 lesões de queratocisto odontogênico, 320 foram encontradas em mandíbula e 95 em maxila, sendo que na mandíbula o local mais frequente foi o ângulo, seguido pelo corpo, ramo, sínfise, parasínfise, coronoide e côndilo. Já na maxila, os locais mais frequentes foram na região do terceiro molar, região dos incisivos, região de premolares e tuber da maxila. O tamanho médio dessas lesões foi de 34,8 milímetros. Considerando as características radiográficas, temos que 285 lesões se apresentaram como uniloculares e 130 como multiloculares. 322 lesões foram classificadas como radiolúcidas, 16 como radiopacas e 77 como mistas. 3 lesões apresentaram focos de calcificação, 91 dentes inclusos associados e 76 perfuraram a cortical. A opção de tratamento adotada com maior frequência foi a enucleação com curetagem, tendo sido feita em 204 lesões, com uma taxa de recorrência de 9%. As técnicas de descompressão sem cistectomia residual, marsupialização com enucleação residual e uso de solução de Carnoy e descompressão com cistectomia residual foram adotadas em um menor número de casos e tiveram maiores taxas de recorrência. A enucleação simples foi realizada em 120 lesões, tendo taxa de recorrência de 24%. Como nem tudo é perfeito, o tempo médio de internação hospitalar foi de 4 dias, sendo que no total 66 pacientes relataram complicações pós-operatórias, sendo que 46 deles sofreram com déficit do nervo alveolar inferior, 10 com casos de infecção pós-operatória, 4 com dano permanente no nervo alveolar inferior e 3 com complicações na comunicação oronasal e outras singulares, como danos temporários ao nervo infraorbital, dano temporário ao nervo lingual e exposição do palato. A recorrência desse tumor foi observada em 60 casos dos 415 incluídos no estudo, sendo que todos os pacientes foram acompanhados nos primeiros 10 anos com pelo menos um controle anual. Após o segundo tratamento, complicações foram observadas em 25% dos casos, como déficit temporário ou permanente no nervo alveolar inferior. Nenhuma associação estatisticamente significativa foi encontrada entre idade, sexo, local, tamanho, características radiográficas e recorrência. Vamos agora falar a discussão do caso. Então, um conhecimento preciso de epidemiologia, o diagnóstico e o manejo dos queratocistos odontogênicos é obrigatório para todos os dentistas e cirurgiões orais e maxilofaciais,
já que eles exibem um comportamento agressivo. Então, na literatura, a distribuição de idade dos queratocistos é ampla, que vai de 8 a 82 anos de idade, com pico de incidência na terceira década de vida e ligeira prevalência no sexo masculino. Os resultados, eles confirmaram a predominância de paciente do sexo masculino, que é de 61%, com uma média de idade de 42 a 43 anos, e a ampla faixa de distribuição de idade de 7 a 83 anos. Então, o pico de incidência foi observado na quarta década de vida para a maior parte dos pacientes que possuíam comorbidade, principalmente hipertensão e diabetes. Então, além disso, 18 pacientes possuíam também a síndrome de Gorlin-Goltz. Os queratocistos, eles geralmente se originam em regiões com dentes, frequentemente em lesões na mandíbula, no corpo, ângulo ou ramo. Em maxila, os locais mais comuns são as regiões de incisivos e molares, e de acordo com a literatura, os queratocistos eles podem estar localizados em posição periapical, coronal ou lateralmente à raiz. 77% dos queratocistos eles foram encontrados na mandíbula e 23% na maxila, nesse presente estudo, e esses resultados são semelhantes aos de estudos anteriores. Então, o tamanho médio dos queratocistos diagnosticados foi de 34,8 milímetros. Na mandíbula, os queratocistos eles tendem a crescer no sentido mesodistal e apenas em alguns casos eles podem romper as corticais. Já na maxila, eles apresentam uma expansão do osso alveolar com remodelação e perfuração das corticais, mas raramente eles causam reabsorção radicular de dentes adjacentes, diferentemente da meloblastoma. Então, os achados clínicos e radiográficos eles podem ser sugestivos para o diagnóstico, porém o diagnóstico definitivo é baseado no exame histopatológico. Microscopicamente, esses queratocistos eles exibem uma cápsula fina de tecido conjuntivo fibroso, sem infiltrado inflamatório e coberto por epitélio estratificado paraqueratinizado, apresentando poucas camadas, corrugação superficial e uma camada basal com células hipercromáticas empaliçada. Radiograficamente, um queratocisto odontogênico geralmente aparece bem definido, radiolúcido, unilocular ou multilocular, delimitado por margens corticais. A maioria das lesões são uniloculares, enquanto as multiloculares são observadas em cerca de 30% dos casos, mais comumente em mandíbula. No presente estudo, a maioria deles se mostrou uniloculares de aspecto radiolúcido. A evidência de perfuração cortical foi observada em 76 lesões, enquanto a associação com dente não erupcionado foi encontrada em 91 casos, e focos de calcificação foram observados em 3 queratocistos odontogênicos. Atualmente, não existe consenso sobre o melhor tratamento para eles, então, tanto tratamentos conservadores, como marsupialização, descompressão e nucleação, quanto os mais agressivos, como a ressecção ou uso de terapias adjuvantes, como solução e líquido de Carnoy, são opções propostas e atualmente adotadas. O manejo dos queratocistos eles visa reduzir o risco de recidivas, minimizando a morbidade para o paciente. Então, hoje em dia, a reclassificação dos queratocistos como cistos odontogênicos ele favorece a escolha de tratamentos conservadores. A enucleação tradicional ainda permanece uma das opções cirúrgicas mais comuns para o tratamento, apesar de ser uma das maiores taxas de recorrência. Portanto, a enucleação com vários adjuvantes terapêuticos, como mastectomia ou solução de Carnoy, são tentativas para prevenir a recorrência. Masopelização e descompressão são outras técnicas cirúrgicas indicadas para reduzir lesões extensas de queratocistos antes de uma intervenção por enucleação, permitindo a preservação de estruturas importantes, como o nervo alveolar inferior. Os resultados do presente estudo eles mostram que as opções de tratamento mais frequentes foram enucleação com curetagem, mastectomia periférica com uma taxa de recorrência de 9%, descompressão sem cistectomia residual, marsupialização com enucleação residual com uso da solução de Carnoy, descompressão com cistectomia residual e enucleação simples foram as opções de tratamento com as maiores taxas de recorrência. A recorrência dos queratocistos geralmente está relacionada aos restos císticos deixados durante a enucleação e a permanência do dente impactado associado à lesão. A taxa de recidivas relatada após a cirurgia é ampla na literatura, o que confirma os resultados do presente estudo. É interessante lembrar que a recorrência também pode estar relacionada à natureza biológica da lesão em si e à expressão de marcadores proliferativos. Finalmente, a seleção de tratamento mais adequado para cada paciente, dependendo do estado de saúde do mesmo, o local e o tamanho da lesão, se torna extremamente difícil, já que existem muitas variáveis e não há um padrão ouro unânime de tratamento. Então, gente, foi isso. Obrigada por nos acompanhar aqui, obrigada pela atenção. Aqui estão nossas referências e agora eu vou sair da chamada.